Eurídice, perdida que no cheiro e nas vozes do mar, procura Orfeu. Ausência que povoa terra e céu e cobre de silêncio o mundo inteiro. Quando assassinaram João Pedro, em 62, eu fiquei com 11 filhos, tomando conta dos filhos, de cozinhar, lavar para os meus filhos. Então, eu não participava do movimento lá em Sapé, das reuniões diariamente, não participava. Agora, quando às vezes havia lá uma reunião, um momento assim, de que todos os camponeses do campo vinham participar, ele me levava e eu participava também dos atos públicos lá, né, da conversa com os trabalhadores. Aí, que quando chegou o momento, e de que muitas vezes ele chegava em casa, me abraçava, os nossos filhos ficavam tudo abraçados com ele, chorando, porque ele dizia que iam tirar a vida dele. E se eu assumi o lugar dele na Liga Camponesa e dava continuidade à luta dele. Assim, bebi manhã de nevoeiro e deixei de estar viva e de ser eu, em procura de um rosto que era o meu rosto secreto e verdadeiro. Porém, nem nas marés, nem na miragem eu te encontrei. Erguia-se somente o rosto liso e puro da paisagem. E devagar tornei-me transparente. Eu nunca tive resposta para dar. Nunca, minha filha. Eu ficava calada, não tinha resposta para dar. Agora, no momento que eu tomei conhecimento que João Pedro foi assassinado, né, de emboscada por policiais, e que chegou o momento de que ele já se encontrava em Sapé, já se encontrava lá em Sapé. Aí que veio o carro me pegar com os nossos filhos, levei os filhos e fui, que eu cheguei lá, que vi ele morto, que peguei na mão dele e disse: João Pedro, eu vou dar continuidade à sua luta para o que der e vier. Minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Ninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação. Cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou aquele velho muro verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmineiro cheiroso na ruinha pobre e suja. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome, sem valia, sem flores e sem frutos, de quem gostam a gente cansada e os pássaros vadios. Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas na frente das pedras, bravias, renitentes, indomáveis, cortadas, maltratadas, pisadas e renascendo. Eu sou a dureza desses morros revestidos, enflorados, lascados a machado, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo, pastados, calcinados e renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Ninha. Eles voltaram-se para o lado da terra e requereram a Dona Maria I, antes da vinda de Dom João para o Brasil, ainda no século XVIII, requereram as terras de Sesmaria. E ainda nesses velhos cartórios de Goiás e de outra cidade, Minas e tal,
ainda se procura as origens, muitas vezes para divisões e subdivisões e tal de terra, medições e tal, ainda vão-se as antigas origens das terras de Sesmaria. E essas terras de Sesmaria eram cedidas pelo rei de Portugal. Essa mulher, tosca, sentada, aliada, braços cansados descansando nos joelhos, olhar parado, vago, perdida no seu mundo de trouxas e espuma de sabão, é a lavadeira. Mãos rudes, deformadas, roupa molhada, dedos curtos, unhas enrugadas, córneas. Unheiros doloridos passaram, marcaram. No anular, um círculo metálico barato, memorial. Seu olhar distante parado no tempo. À sua volta, uma espumarada branca de sabão. O início da minha caminhada com o movimento de mulheres se deu com um grupo de mulheres lavadeiras de um bairro da periferia da cidade de Rio Branco, Acre. Eram lavadeiras que não tinham o conhecimento da escrita e formamos um grupo de alfabetização no método de Paulo Freire. Mas eu quero logo registrar de início a minha satisfação de hoje. Essas lavadeiras são professoras universitárias. Então, é muito gratificante saber que trilhamos um caminho certo na busca da cidadania das mulheres que estavam e, de certa forma, tem um grande contingente que ainda se encontra também à margem do exercício da cidadania plena. Ainda o dia vem longe na casa de Deus Nosso Senhor. O primeiro varal de roupa festeja o sol que vai subindo, vestindo quaradouro de cores multicores. Essa mulher tem 40 anos de lavadeira, 12 filhos crescidos e crescendo. Viúva, naturalmente, tranquila, exata, corajosa. Temente dos castigos do céu, enrodilhada no seu mundo pobre. Nós, mulheres da Amazônia, temos algumas questões que nos diferenciam em termos de demandas das mulheres urbanas ou das mulheres dos grandes centros urbanos do país. A história das mulheres da Amazônia está muito vinculada à questão da terra, à relação com a terra, à necessidade de defender a terra, não só por uma questão de consciência ecológica, mas também como uma necessidade de sobrevivência também. Para o nosso povo, a terra é a nossa vida. A terra é tudo que a gente tem. Porque sem a terra, a gente não sobreviveria. Tanto para morar, no alimento, no dia a dia. Sem a terra, a gente não tem vida. Nem só nós, povos indígenas. Todos os seres humanos, que a gente não vive sem a terra. A terra representa isso, a vida pra gente. Na história do nosso povo, do povo Yawanawá, nunca houve-se uma mulher pajé. Não tem. Por ver o contato que a gente já fez com o branco, a nossa língua, a nossa cultura, vendo ela já se enfraquecendo devido ao contato, à língua, esquecendo a nossa língua, as nossas crianças já não falando mais. Nós, mulheres, eu e a minha irmã, nós resolvemos também pedir permissão aos nossos velhos,
aos homens da nossa comunidade, pedir permissão ao nosso povo para que a gente também entrasse nessa caminhada. E para a gente, como mulher, a gente tenta quer levar com muita luta, com muita força, e porque a gente tem que mostrar muito, fazer sempre o melhor. Canarão, tirindendê, canarão, tirindendê, adoro manoma, adoro manoma. É do nascedouro da vida a grandeza, é da sua natureza a fartura, a proliferação, os brotos, os cromossomiais encontros, os processos caules, os processos sementes, os processos flores, são suas mais finas dores. As consequências leite, as consequências tronco, as consequências cachos, as consequências frutos, são suas cores mais belas. É da substância do átomo o ser partível, produtivo, ativo e gerador. Tudo é no seu âmago início, patrício da riqueza, solstício da realeza. É da vocação da vida a beleza. E a nós cabe não roê-la, não diminuí-la com os nossos minúsculos gestos ratos, nossos fatos apinhados de pequenezas. Cabe a nós enchê-la, cheio que é o seu princípio. Eu aprendi a cuidar de mulher grávida, idade de 13 anos de idade. E eu aprendi com a minha avó. A prática de partejar é uma prática que vem passada de geração para geração, os conhecimentos, os saberes, o domínio das manobras na hora do parto, o conhecimento das ervas e plantas medicinais. As parteiras tradicionais da floresta, elas têm um status diferenciado dentro da comunidade, porque elas têm um reconhecimento desse trabalho. Todo vazio é grávido desse benevolente risco. Todo presente está guarnecido do estado potencial de futuro. Então, eu peço ao ano novo, peço aos orixás das transformações, nos livrem do infértil da ninharia, nos protejam da vaidade burra, da vaidade minha, desumana, sozinha, nos livrem da ânsia voraz, daquilo que ao nos aumentar, nos amesquinha. A vida não tem ensaios, ora, mas a vida tem novas chances. Viva a burilação eterna, viva a possibilidade, os esmerildos de sabores, abaixo o estéril arrependimento, abaixo a duração inútil dos rancores, um brinde ao que está sempre em nossas mãos, a vida inédita pela frente e a virgindade dos dias que virão. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas,
que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira, e que Durango quis e quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. O movimento feminista tem hoje, na primeira década do século XXI, muitas coisas para comemorar. Nós conquistamos muitas coisas e conquistamos pelo nosso esforço, pela estratégia política que o movimento adotou, pela sua capacidade de negociação, pelo envolvimento e porque a sociedade também foi transformando e foi percebendo que era um absurdo que mais de 50% da população tivesse que viver em condições de desigualdade absoluta só porque nós somos biologicamente diferentes. Apesar de termos muitas coisas para comemorar, eu acho que hoje o feminismo ainda tem uma agenda extensa, porque tem muitas questões para serem transformadas ainda. No último estudo que o IBGE fez sobre a sociedade brasileira, ele diz que o século XX foi um século de mudança para toda a sociedade brasileira, exceto para a população negra. Ele diz que a população negra não aumentou sua condição de renda, não melhorou sua condição educacional, não que ela não tenha feito esforço para isso, mas o nível de exclusão que ela vive é muito profundo e isso impede o acesso a bens e serviços produzidos na sociedade, impede que ela participe dos rumos da sociedade e, sobretudo, lógico e evidente, impede que ela tenha uma condição de vida melhor e saudável. Um dia eu vou rir disso tudo. Um dia eu vou ter saudade do medo que eu tinha de não ter dinheiro amanhã. Um dia eu vou ser irmã da certeza de comer, beber e comprar disco e livro e calcinha todo dia e ter galinha no quintal e viver bem. Um dia, meu bem, me verás vestida de puro ouro e pensarás que eu vou a uma festa. A festa será aquela de estar em casa sem tensão, sem terceira imundice. Um dia, meu irmão, te direi, não te disse? No terreiro de preto velho, iaiá, e ora vamos sarabar. Aqui, meu pai! Xangô! No terreiro de preto velho, iaiá, vamos sarabar. Aqui, meu pai! Xangô! Iô! Hoje o que se fala de cultura afro-brasileira está na mão das mulheres negras, das ialorixás, das mulheres no samba, das mulheres em outros campos da vida. São elas que movem uma economia invisível no que se refere aos trabalhos precários, né, da relação dos trabalhos precários, mas também do fortalecimento das famílias, do cuidado das famílias para que elas possam produzir, basicamente. Raras são as casas que não tenham mulheres negras trabalhando. Sem contar do trabalho delas mesmas, né, como ambulantes, como vendedoras, como domésticas, catadoras, recicladoras, e uma série de outras funções que elas desempenham. E, por outro lado, são completamente invisíveis em quase todos os campos. Em que pese que, nesses 6 últimos anos, os avanços foram bastante significativos. Quer dizer, já há uma visão de que é preciso ter políticas específicas para a população negra, né, que ampliem os seus direitos, que possibilite que se mude de vida, né, que isso é um ganho para a população, mas é sobretudo um ganho para a sociedade brasileira, né? Quer dizer, quando uma sociedade investe num determinado setor num determinado setor, ela amplia as possibilidades de melhoria de vida para todo mundo. E serei a negra mais feliz do Brasil. Não serei imbecil, serei sábia e sutil na riqueza. Eu, que era a ovelha negra da quadrilha, vou sustentar a família. E com tanta beleza, um dia vou pôr a mesa que o mundo guardou pra mim. Patroa e empregada, mas do meu próprio festim. Nós, no Brasil, temos em torno de 6,5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Quase que 90% desse contingente são de mulheres e muito poucos, né, não chegando a 1/3, têm o seu emprego formalizado.
Então, nós resolvemos, pela via do estímulo, através da medida provisória, promover um desconto no imposto de renda devido dos empregadores que assinem a carteira de trabalho e façam a contribuição previdenciária da sua trabalhadora doméstica. As últimas palavras que a coitada me dizia, francamente eu não ouvia, mas a voz criminosa do meu subconsciente era quem repetia: malvado, bem caro has de pagar essas pancadas que eu não mereço apanhar. Malvado, bem caro has de pagar essas pancadas que eu não mereço apanhar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. E desde esse dia não vi mais o meu amor, e a minha vida transformou-se num verdadeiro horror. Mas aprendi na lição que a mulher do coração não se bate nem com uma flor. As últimas palavras que a coitada me dizia, francamente eu não ouvia, mas a voz criminosa do meu subconsciente era quem repetia: malvado, bem caro has de pagar essas pancadas que eu não mereço apanhar. Malvado, bem caro has de pagar essas pancadas que eu não mereço apanhar. Infelizmente, ainda nós temos uma violência absurda contra as mulheres, violência e discriminação. E isto não se resolve tão somente com um aprimoramento na legislação, porque não adianta estar na lei o combate à discriminação, penas para quem exerce a violência ou discrimina as mulheres. Todo o trabalho tem que ser um trabalho, e por isso que ele é difícil, por isso que ele é lento, que é o trabalho de você modificar as mentes e os corações. E, infelizmente, as mentes e os corações são ainda muito machistas, muito machistas. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, é uma sociedade patrimonialista, é uma sociedade racista, é uma sociedade machista. E modificar isto não é um processo simples. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e apodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa. Mulher da vida, minha irmã. Pisadas, espezinhadas, ameaçadas, desprotegidas e exploradas, ignoradas da lei, da justiça e do direito, necessárias fisiologicamente, indestrutíveis. Sobreviventes, possuídas e infamadas sempre por aqueles que um dia as lançaram na vida, marcadas, contaminadas, escorchadas, discriminadas. Nenhum direito lhes assiste, nenhum estatuto ou norma as protege. Sobrevivem como a erva cativa dos caminhos, pisadas, maltratadas e renascidas. Flor sombria, sementeira espinhal gerada nos viveiros da miséria, da pobreza e do abandono, enraizada em todos os quadrantes da terra.
Um dia, numa cidade longínqua, essa mulher corria perseguida pelos homens que a tinham maculado. Aflita, ouvindo o tropel dos perseguidores e o sibilo das pedras, ela encontrou-se com a justiça. A justiça estendeu sua destra poderosa e lançou o répito milenar. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. As pedras caíram e os cobradores deram as costas. O justo falou então a palavra de equidade. Ninguém te condenou, mulher, nem eu te condeno. A justiça pesou a falta pelo peso do sacrifício e este excedeu aquela. Vilipendiada, esmagada, possuída, enxovalhada, ela é a muralha que há milênios detém as urgências brutais do homem para que na sociedade possam coexistir a inocência, a castidade e a virtude. Na fragilidade de sua carne maculada esbarra a exigência impiedosa do macho. Sem cobertura de leis e sem proteção legal, ela atravessa a vida ultrajada, imprescindível, pisoteada, explorada. Nem a sociedade a dispensa, nem lhe reconhece direitos, nem lhe dá proteção. E quem já alcançou o ideal dessa mulher, que o homem a tome pela mão, a levante e diga: minha companheira. Mulher da vida, minha irmã. Fui mudando minha angústia numa força heróica de asa. Para construir cada músculo, houve universos de lágrimas. Devo-te o modelo justo. Sonho, dor, vitória e graça. Por 4 séculos, a sociedade patriarcal, baseada no latifúndio e na escravidão, reservou para as mulheres um lugar quase invisível. Na casa grande, as sinhazinhas entediadas descansavam dos partos frequentes sob a permanente tutela de pais e maridos. Sem vida própria, eram mantidas na ignorância e a única função social exercida era a maternidade. Enquanto na senzala, as mulheres negras resistiam como podiam para tentar impedir a reprodução do sistema escravista. As mulheres negras, no período anterior à abolição, não apenas lutavam por sua independência, pelo fim da escravidão, como também impediam a continuidade de um sistema que se baseava na reprodução de escravos, os chamados bastardos, para alimentar a própria escravidão. E essa foi uma luta muito séria. Mulheres cortavam o seio, mulheres abortavam e não permitiam que a sua unidade de produção, que é o seu próprio corpo, fosse utilizado para dar continuidade àquela realidade. Além do mais, as mulheres, principalmente no sistema, ainda durante o regime da escravidão, tinham um papel fundamental na resistência, apoiando outros escravos e escravas que fugiam, assegurando-lhes não apenas alimentos, como também informações estratégicas para que essa luta continuasse. Isso mostra que essas mulheres já eram estrategistas. A estratégia usada pelas mulheres no século XIX foi lutar por educação. Nísia Floresta funda no Rio de Janeiro a primeira escola para mulheres em 1838. Por 17 anos ensina línguas e história, matérias banidas do universo feminino de seu tempo. Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz, clamando: educai as mulheres. Intelectual inquieta, Nísia Floresta escreve para jornais e aos 22 anos publica o primeiro livro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Se os homens fossem obrigados a declarar o que sentem a respeito do nosso sexo, diriam que somos próprias para procriar e nutrir os filhos, reger a casa, servir, aprazer e obedecê-los.
elas começam a lutar pelo direito a serem alfabetizadas, o direito à educação. As mulheres tinham seus direitos restritos à educação. Não podiam cursar a universidade, poucas podiam ter acesso sequer à leitura, haviam escolas exclusivamente para moças que lhes ofereciam um horizonte muito restrito. As mulheres começam, então, a lutar pelo direito à educação e a colocar a boca no trombone. O trombone daquela época era a imprensa. Pequena é ainda em nosso país a falange das batalhadoras que no campo das letras sustentam com brilho e energia a supremacia intelectual do nosso sexo. Perante a política cantando as revoluções, acho-a simplesmente fora do lugar. O melhor é deixar o talento da ilustre dama na esfera perfumada de sentimento e singeleza. A violenta oposição que meu último artigo despertou fez-me crer que, em vez de uma inofensiva pena, eu me servira de um estilete perigoso que feriu certo e fundo. O Voto Feminino, comédia de Josefina Álvares de Azevedo, militante dos direitos das mulheres no século XIX. Josefina apresenta um quadro da vida doméstica de 1890. O ex-conselheiro Anastácio e sua mulher Inês discutem sobre o direito de voto das mulheres. Que pouca vergonha! A mulher com direito a voto. Até que enfim já se pode ser mulher nesta terra. Como diz? Digo-lhe que o direito de voto às mulheres vai ser decretado pelo ministro. Está doida, minha senhora? Ah, já está em votação. Figas é o que é. Pode-se lá dar-se semelhante patifaria? Patifaria coisa nenhuma, é a melhor notícia deste mundo. Se tal coisa acontecer, pode-se dizer que o Brasil é uma terra de malucos. Senhor Anastácio, não me faça falar. Senhora Dona Inês, lembre-se de que sou um ex-conselheiro do ex-império e já fui ministro. Ex-ministro. E por sinal não era o senhor quem escrevia os seus despachos, e sim eu e minha filha que nem sequer tínhamos o direito de assiná-los. Figas! Figas! A senhora não sabe que é mulher? O senhor não sabe que uma mulher não é inferior a homem? Então foi para ser inferior a um carroceiro que o senhor mandou educar sua filha? Foi para ser uma belíssima mãe de família. Ora, figas! Foi para ensinar ao marido, assim como eu ensinei ao senhor. Aí está para o que foi. Pois que fosse, mas não para ser votante, né? Ora, aqui está o que são as mulheres de hoje. O que todas vocês querem é ficar livres para não prestarem mais obediência a ninguém. Mas tal coisa não há de acontecer. Havemos de ser iguais. Se a mulher está preparada para ser mãe, esta missão sublime e grandiosa, por que não haveria de estar preparada para exercer o direito do voto? O que querem que façam os homens? Que cedam lugar às mulheres? Que vão para a cozinha? Que vão dar ponto nas meias? Que vão amamentar as crianças? Ora! Senhor Anastácio, o senhor perdeu a razão. Estamos perdidos. A revolução das saias entrou-nos porta adentro. É preciso reagir. A mulher votante, com direitos a cargos públicos. Que desgraça, meu Deus. Que calamidade. Calamidade é de termos homens como o senhor que procuram aniquilar os nossos direitos em proveito da sua vaidade. Está desejosa de votar e ser votada. Ir ao parlamento, sobraçar uma pasta, andar de cupê e ordenanças. São assim todas as mulheres. Ah, mas hei de ensiná-las, viu? Agora é comigo. É preciso ser homem. Ser homem! Pois saiba que tenho boas notícias a dar. Escusado. Não quero aqui mais discussões. Pois quero eu. De hoje por diante seremos iguais nesta casa. E em breve seremos iguais perante a lei. Nunca! Nunca, senhora Dona Inês! Seria horroroso! A predominância da fragilidade feminina perante os homens? Nunca! Pois, senhor Anastácio, fique sabendo que seria a melhor de todas as notícias. Cala-te! Cala-te! E o que farão os homens? Ah, o que farão os homens? O que puderem, o que souberem fazer. E o escândalo?
Pois, senhor Anastácio, fique certo de que o predomínio das calças está para acabar. Aliás, já acabou. Nunca! Nunca! Vocês não hão de levar a melhor! Nunca! Nunca! Para que a humanidade seja mais perfeita e feliz, é necessário que ambos os sexos sejam educados segundo os mesmos princípios. É preciso que a mulher encontre a sua virtude no conhecimento, porque é a ignorância que a torna inferior. Eu sempre fui amiga da literatura, sempre li muito, tomava conhecimento das grandes mulheres do passado. Sempre eu tive consciência de que a mulher devia equiparar-se ao homem, que nesse ponto não devia haver discriminação. A inteligência não tem sexo. Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz clamando: educai as mulheres. Berta disse, olha, onde há uma associação de homens e mulheres, os lugares de projeção são todos reservados a homens. Essas delegações que você vê são todas masculinas. Nos sindicatos, os delegados são masculinos, porque é de homens e mulheres. Vamos fazer um sindicato só de mulheres. Existiram mulheres mais anônimas, né, e que fizeram da luta social uma luta muito viva e que, portanto, não são conhecidas da população brasileira. Existem algumas que, mesmo vindo de movimentos populares, tiveram muitas marcas de luta e de coragem, como Margarida Maria, né, no movimento rural. Né, existem todas as mulheres que conquistaram espaços primeiro, né, em determinadas imprevisibilidades da história cultural brasileira, que foram as mulheres que chegaram ao parlamento, as primeiras a serem votadas. A presença feminina foi fundamental para que a Constituição de 34 derrubasse todas as restrições ao direito de voto das mulheres. A primeira coisa que eu fiz foi de obter o voto para as mulheres. Parecia-me que havia muita desigualdade entre os homens e as mulheres. Quem a seguisse não era bem vista, porque achavam que as mulheres que estavam querendo ser igual a homem, né? O feminismo era muito mal. Mas ainda hoje o feminismo não vai bem das pernas, não. Primeira deputada brasileira, a paulista Carlota Pereira é eleita para a Assembleia Constituinte em 1933. Um ano antes, o novo Código Eleitoral de Getúlio Vargas tinha previsto o direito de voto para as mulheres, desde que autorizadas pelo marido e com renda própria. Berta Lutz, pioneira da luta pelo voto feminino, é eleita suplente. Todos os dias se leem nos jornais e revistas apreciações deprimentes para a mulher. O que deve consolar a brasileira é que os homens que escrevem essas coisas são piores do que a pior das mulheres. Muita gente achava que ela era excêntrica, mas é porque ela não gostava de conversa fútil. Gostava muito de conversar sobre zoologia, ela era uma grande zoóloga, bióloga. Então ela contava aquelas histórias todas dos bichinhos e isso. E tinha um amor por aquilo tudo, sabe? Nós subimos numa embaixada e eles vendo as coisas de Berta, falaram, mas essa tese é usada até hoje. Agora com tanta modernidade que mudou tanto tudo que a gente sabe, DNA, todas as coisas moderníssimas que nós estamos sabendo, as últimas pesquisas, e como é que ainda a tese da Berta Lutz é usada. Aí mostra a capacidade, é um gênio mesmo, né?
mulher que não pôde ser compreendida na Declaração dos Direitos Humanos, proclamada pela Revolução Francesa, foi libertada pela guerra. Somente em 1990, 58 anos depois da mulher conquistar o direito de votar e ser votada, o Senado recebe a primeira mulher eleita, a jornalista mineira Júnia Marise. Não será através do corte de direitos e garantias de tantos e tantos anos dos nossos trabalhadores na área do serviço público que o governo vai reduzir o déficit público. Antes dela, Eunice Miquiles e Laélia Alcântara tinham assumido cadeiras no Senado como suplentes. No Executivo, 66 anos se passaram entre as eleições de Alzira Soriano, a primeira prefeita, e Rosiana Sarney, a primeira governadora. Então a gente percebe que a gente lutou, ultrapassou dezenas e dezenas de barreiras para conquistar o respeito da sociedade, mas o poder, ele ainda é marcadamente masculino. Haja vista as presidências de comissões, haja vista as direções das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando, eu diria, nesse processo. Aliás, a história do Brasil é assim, todas as lutas libertárias, lutas comunitárias, luta contra a carestia, luta armada, as mulheres sempre estiveram presentes, né? E a sua representação de poder no executivo, nas empresas, nos bancos, nos partidos políticos e tal, sempre é absolutamente aquém, né, do que é a nossa representação na luta real. Mesmo dividida entre o trabalho dentro e fora de casa e driblando preconceitos de toda a ordem, a mulher tem participado dos grandes momentos da luta pela democracia no país. Ainda durante a ditadura militar, a atuação feminina foi decisiva para que, em 1979, a sociedade civil conquistasse a anistia ampla, geral e irrestrita. O movimento pela anistia no país, acho que foi um dos movimentos históricos e políticos mais importantes da luta política do nosso país. Nós estávamos, na década de 70, numa luta contra a ditadura, pela redemocratização do país, pela volta das eleições diretas. Isso envolveu milhares de pessoas, teve influência inclusive na América Latina. E eu tive o privilégio, assim como outras milhares de pessoas, de poder participar desse movimento, acompanhar a volta dos exilados políticos ao país, lutar pelas eleições diretas, lutar por um contexto de democracia que nós temos hoje. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Faço parte de uma geração, que é a geração dos anos 60, a geração 68, que viveu extremamente a questão da militância política, entendeu? Que viveu no seu coração, em todo o seu ser, da forma mais explosiva possível a questão da militância política. E a ponto de, quer dizer, no momento que você tem o Ato Institucional número 5, em dezembro de 68, boa parte dessa geração ter caminhado para a resistência armada à ditadura, que foi uma experiência muito dolorosa. E durante a cadeia toda, né, o que realmente me segurou, né, era a vontade de ter um filho, a certeza que eu ia ter um filho. Isso representava para mim vida, né? Se eles estavam querendo me matar, eu tinha que dar uma resposta de vida, né? E ter um filho, né, para mim simboliza até hoje, né, a resposta, né, que a coisa continua, que a vida está aí, né, que as coisas não acabam. Eu cheguei a um momento em que eu pedi, me matem, né? Eu quero morrer, eu não estou aguentando. E eu lembro do olhar, do riso dele, dizendo assim para mim, eu não te mato, não me interessa me matar. Eu vou te fazer em pedacinhos, eu vou lhe torturar o quanto eu quiser, inclusive eu lhe mato se eu quiser. A partir daí, realmente começam os chamados anos de chumbo,
E as lembranças são muito trágicas, né? Porque aí a lembrança da tortura, da prisão, dos assassinatos, das perdas e tal. Uma das formas de tortura era mostrar os slides das cabeças decapitadas dos guerrilheiros. Isto foi uma prática usada com todos os guerrilheiros presos, né? Os poucos sobreviventes. Toda essa experiência, né? Essa experiência de lidar com a violência, de perdas, né? E dessa tragédia que eu vivi num período que eu era extremamente jovem, né? Eu tinha 18, 19 anos, quando tudo isso começa, acaba permeando, né? Todos os meus filmes, acaba permeando tudo que eu faço, né? É impossível fugir disso, mesmo que eu queira, né? Democratização, a caminhada foi sempre positiva, às vezes mais acelerada, mais lenta, mas desde o governo Sarney, que é o primeiro governo civil pós-redemocratização, nós temos tido avanços. O presidente Sarney criou o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher. O Conselho passou por algumas mudanças de estrutura, em suma, mas ele está aí, ele funciona e ele é o órgão maior de coordenação das lutas femininas. 23 deputadas constituintes atuaram afinadas na Assembleia de 1987 para garantir as conquistas da nossa mais democrática Constituição. O lobby do batom, acho que foi um momento marcante na vida nacional das mulheres, que eu presenciei, vivi, fiz parte, coordenei o lobby do batom. Naquela época eu fazia parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tinha a Carta das Mulheres das Brasileiras aos constituintes, e nós estávamos permanentemente no Congresso acompanhando, né, o processo de elaboração da nova Constituição brasileira. E um deputado, naqueles embates de corredores, com uma forma de nos ofender, disse: já está chegando o lobby do batom. Aquilo que ele pensava que era um xingamento pejorativo, nós resolvemos transformar, na verdade, numa questão política e positivar o lobby do batom como lobby das mulheres do movimento social, as parlamentares, os organismos estatais, no sentido de ser o lobby em defesa das propostas das mulheres para a Constituição de 88. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições. As 3 últimas décadas, né, que a gente marca desde a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, promovida pela ONU, elas representaram um enorme avanço e o movimento social de mulheres, o movimento feminista, nos legou importantes contribuições. Tirar, né, do âmbito exclusivamente privado toda a discussão sobre o papel da mulher, a questão da violência contra a mulher e trazer isso para o espaço público, o aumento da escolaridade das mulheres. Foi a abertura universitária que determinou a abertura cultural para a mulher no Brasil. A escritora Raquel de Queiroz é empossada na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Raquel de Queiroz é a primeira mulher eleita para a academia, vencendo o jurista Pontes de Miranda. Até se abrir o ensino superior, as moças que antes ficavam restritas à educação do colégio de freiras, à educação doméstica de bordado, francês e piano, realmente a mulher brasileira ficava muito mais circunscrita e aquelas que procuravam um diploma superior eram raras, contavam-se nos dedos. Depois da grande abertura universitária, que é recente, hoje as moças estão de ombro a ombro com os rapazes e creio que em pouco tempo, haverá quase que uma proporção de meio a meio das mulheres que têm carreira, que têm profissão universitária, que têm profissão liberal e teremos tantas advogadas, juízas, engenheiras, como temos
cavalheiros da mesma profissão, sendo essa abertura o ponto mais significativo que eu acho do adiantamento feminino no Brasil. Tivemos adventos importantes como a chegada das mulheres ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Anônimas trabalhadoras lutaram no movimento sindical pela ampliação dos direitos sociais e trabalhistas. Os homens hoje votam nas mulheres, confiam nelas, muitas vezes até com um discurso atrasado, dizendo a mulher, como ela está acostumada a arrumar a casa, ela tem mais capacidade de arrumar as coisas na política. Agora, tem um discurso que é muito válido para nós, que é a valorização das mulheres no sentido da honestidade, de serem mais incorruptíveis, até porque a nossa tradição não é de inserção no poder. Então nós estamos distantes, né, das histórias, inclusive, de corrupção e etc. E porque a mulher é formada de um outro jeito mesmo. Por ser mulher, para mim não foi muito fácil, porque o nosso povo, eles sempre foram mais homem, mulher, mas com o tempo, com os projetos chegando, foi se enquadrando mais opiniões, né, de mulheres no meio. E eu fui uma das mulheres que também tive opiniões, fui ouvida, fui respeitada pelos homens. Agora acho que entre toda a comunidade que eu cuido, acho que eles se orgulham de ter uma mulher, porque a parte da mulher tem uma parte mais tolerância, mais paciência, ter mais cuidado, sabe? Ela existe uma coisa muito do coração. Então, a tolerância é o comando de todo o trabalho que se ouve em uma mulher ser uma liderança. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. A coisa mais triste que tem é, como mãe, tomar conhecimento de que um filhinho morreu de fome, de que um filhinho é analfabeto, não assina o nomezinho dele, não sabe fazer uma letra, que se cria analfabeto por não ter condições de alfabetizar a criança e de ver a criança morrer de fome. Isso é triste. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo, dormirás. Eu agradeço a todas as companheiras do nosso país, Brasil, a todas as mulheres que nos apoiam, que nos dá carinho, amor por conta da nossa luta, que nos agradece. Eu agradeço de todo o coração a todas as mulheres, a todos os companheiros, que do campo, que da cidade, que professoras que lutam, que apoiam, né, que doutoras, que tudo que nos dá apoio à nossa luta por uma reforma agrária em nosso país justa e digna. Porque reforma agrária é terra para os sem terra, trabalhar, plantar na terra e condições para sobreviver. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes seremos.